programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez, traz a Palavra de Deus, uma reflexão, uma motivação para o seu dia, trazendo de certa forma alguns questionamentos, tentando solucionar algumas dúvidas, mas sempre a Palavra de Deus como base da nossa reflexão. E hoje a gente escolhe também o Evangelho de Mateus, porque nós estamos falando do tempo vocacional, e esse tempo vocacional exige de nós algumas reflexões sobre a nossa prática cristã. A vocação sempre como uma referência daqueles que se dispõem ou predispõem a seguir a Jesus Cristo. E para fazer esse seguimento, claro que algumas coisas, eu diria assim, algumas normativas elas são apresentadas para nós. E a gente, claro, vai assumindo de acordo com a nossa possibilidade essas normativas. E claro, nenhuma delas é para o nosso mal, ao contrário, é para o nosso bem. E é interessante que nessa reflexão de hoje, o evangelista Mateus ele tenta abrir os nossos olhos a partir de uma palavra de Jesus. Quando ele, diante da multidão, fala sobre a questão de se olhar, ouvir aquilo que os mestres da lei falavam, mas não praticar o que eles praticavam. E é interessante porque nós temos uma visão diferente sobre isso, não é? Às vezes. Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo os mestres da lei? Eles conhecem toda a lei. Então, por isso vocês são convidados a ouvir aquilo que eles estão dizendo, praticar aquilo que eles estão dizendo, mas não seguir aquilo que eles estão fazendo, que são coisas bem distintas. Isso porque, como os mestres da lei, eles eram os grandes conhecedores da palavra, eles sabiam até mesmo como ludibriar a própria palavra se quisessem, dizendo assim, olha, isso aqui é para ser seguido. Por exemplo, nós somos convidados a amar as pessoas, só que os mestres da lei não amavam as pessoas. Eles, ao contrário, eles discriminavam, eles puniam, eles castigavam aqueles que não eram seguidores, segundo eles, da lei. E é por isso que Jesus diz assim, olha, vocês têm que ouvir aquilo que eles estão falando. E se eles estão dizendo que é para amar o próximo, vocês têm que amar o próximo, independente de quem está dizendo isso. Não é quem diz, mas é o que a pessoa diz que é importante. Então eu não posso entrar naquela conversa que normalmente a gente entra dizendo assim, ah, mas aquela pessoa ali, ela está falando aquela palavra, ela está lendo aquela palavra de Deus, mas ela mesma não segue. Você não pode fazer essa reflexão. Você tem que ouvir aquilo que a pessoa está lendo. Você tem que seguir aquilo que a pessoa está lendo. Porque você não segue a pessoa, você segue aquilo que sai da boca dela. Então, se ela não ama o outro e fala que tem que se amar, não é problema seu se ela ama ou não. É você ouvir com os seus ouvidos, acolher o coração, porque é palavra de Deus. E Jesus insiste nisso com aquela multidão, ou com os seus discípulos, ou com os seus seguidores, de que, de fato, o seguimento à palavra era necessário. Eles não deveriam ouvir, aliás, não deveriam seguir aquilo que os fariseus estavam fazendo, porque os fariseus colocavam fardos pesados, dizendo para as pessoas assim, olha, nós temos 600 mandamentos, vocês têm que seguir estes 600 mandamentos. Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isto. E é interessante que Jesus ele usa até com uma certa ironia a própria palavra dos fariseus para ir contra eles. Dizendo assim, vocês estão vendo? Eles dizem assim, olha, a maneira certa de lavar os copos, a maneira certa de lavar os talheres, tudo isso é muito importante para não se tornar impuro. Mas aí Jesus diz assim, olha, o mais importante não é se eu devo lavar dessa ou daquela maneira. Jesus não está dizendo que não se deve lavar, ele está dizendo, isso não é o mais importante. O mais importante é ter a misericórdia diante daquele que erra, e não o jeito certo de fazer isso ou aquilo. O mais importante não é saber, não é dizer apenas, olha, eu tenho que amar o outro irmão. Eu tenho que ter misericórdia daquele que não consegue fazer isso, mesmo que tente. Por isso Jesus usa uma outra linguagem, e é por isso que é importante esse trecho nosso hoje, para dizer assim, todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo, esta pessoa tem que compreender muito bem a palavra como um ensinamento a ser vivido, independente de quem esteja pregando essa palavra.
e parar com essa reflexão. Ele está dizendo isso, como ele não segue, eu também não vou seguir. O que ele diz é importante. Agora, o que ele faz, não. Vai ser importante aquilo que você faz daquilo que você está ouvindo. Por isso, pense bastante nisso. Vamos pensar, melhor dizendo, nisso. Se é um mês vocacional, como é que nós estamos vivendo plenamente essa vocação, nesse segmento? Com disposição para essas mudanças, com disposição para seguir de fato aquilo que precisa ser seguido, ou eu estou fazendo sempre, como disse outro dia aqui, um corpo mole diante da palavra, podendo fazer alguma coisa e não faço. Senão a gente vai cair no mesmo problema dos fariseus. A palavra está muito bonita, deixa ela lá, porque assim eu não preciso me comprometer com aquilo que ela pede de mim. E assim a gente acaba não vivendo de fato aquilo que a palavra pede, ou aquilo que o próprio Deus pede de cada um de nós. Fique então agora com mais uma oração sobre as vocações, de maneira muito especial sobre a vocação dos leigos na igreja, aqueles que também dedicam o seu tempo para que a palavra de Deus seja conhecida e amada. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, a profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam a partir do seu ministério a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com uma graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que a partir dessas vocações vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.